Quatrícios, episódio de hoje: Perdão. Olá, seja bem-vindo ao 9º episódio dos Quatrícios, o encontro virtual entre 4 Vinícius. Se você é do tipo que guarda rancor, fique com a gente, pois o tema deste encontro pode dar pano para manga. O Marcão e o comandante sugeriram que falássemos de perdão. Bom, começo a achar que eles estão de armação para cima dos outros quatrícios. O que teriam feito? Por que pedem clemência? Que mal fizeram esses dois? Ou ambos leram Marta Medeiros e se inspiraram com o texto Assim como nós perdoamos. Que a eles seja dada a oportunidade de se explicar. Com a palavra, você, Vinícius, de antemão, já perdoado por nós. Comandante, vamos deixar o Zimbrão começar com essa brincadeira. Tá perdoado, Zimbrão, começa você. Vai, Zimbrão. Dônula, eu tô achando estranho sim, mas vamos ver até o final do episódio, a gente vai saber o que esses caras aprontaram. Não, estão com culpa no cartório, deixa eles. Então, bem, fui fazer o dever de casa sobre o tema, né? A gente elabora isso durante a semana, a gente fala e a visão fica seletiva. Diferente das outras vezes, eu não fui na etimologia da palavra, não fui pesquisar sobre o perdão, não. Eu comecei a perguntar para as pessoas que eu admiro e que eu tenho papos mais filosóficos, né? Alunos, amigos, enfim, até a minha terapeuta, a minha psicóloga, eu fui levar a percepção do perdão. E foi muito curioso, foi um baita aprendizado, porque o tema, é difícil a gente parar para analisar uma palavra e o significado dela, né? E foi bem legal, e eu peguei alguns conceitos, e a minha terapeuta, ela falou uma coisa muito legal, que o perdão como a gente conhece, e aí ela foi na psicanálise, né? É o perdão ensinado quando a gente é criança. Então, quando você é criança, o pai, a mãe te obrigam a pedir perdão. E esse perdão não é verdadeiro, né? Que é o perdão que a gente aprende por educação. Pede perdão, pede desculpa ao coleguinha. E esse processo, o processo do perdão é muito mais profundo do que isso. Só que a gente aprende dessa forma, e eu achei isso bem curioso. E depois, com a idade adulta, às vezes a gente continua atuando também dessa forma na palavra perdão, mas não no perdão como deveria ser. Aí já a Fernanda, que, poxa, é uma filósofa, né? A gente troca muito e tal, ela é da Ser Consultoria, enfim, e da Medicina da Consciência, e ela me falou que o perdão só existe quando você se perdoa. E aí caramba, aí mais profundo, né? Por quê? Porque quando você perdoa, fala que perdoou, mas no fundo você fica se culpando, como eu me permiti, como eu fui passado para trás, como eu aceitei isso não é um perdão verdadeiro, porque na verdade você não está bem resolvido com você mesmo. Então tem essa concepção do perdão também de uma forma da culpa sua. Então se você não se perdoa, você não consegue perdoar o outro. Então foi uma outra vertente. E uma outra vertente, por último, uma outra amiga minha, aluna minha, Érica, que falou que o perdão é diferente do esquecimento, que também é bem interessante, porque o fato de você perdoar não significa que você tenha que esquecer. Muito pelo contrário, esquecer não é uma coisa legal, porque você esquecer, você menospreza o fato em si. Né? Você simplesmente, aquilo não fez importância, ou não teve importância. Não, você perdoa, mas aquilo foi algo importante sim. Para que as relações continuem, é importante frisar que você não perdoou, mas não esqueceu. Eu achei interessante isso. E até ela falou uma frase bem legal, que ela não sabe a autoria, mas que é o seguinte: quando você perdoa, né, uma vez, a culpa é do outro. Quando você perdoa 2 vezes, a culpa é sua. Né? Eu achei isso muito legal, muito legal. Porque realmente, aquela história de errar 2 vezes, aí também você está querendo demais, né? Então, assim, bem, joguei aí a salada, agora vamos lá, vamos embora. Vamos destrinchar. Gabriel Chalita fez escola no Quatrícios, meu amigo. Rapaz, estudou. Não, eu tenho bons amigos, boas influências. Ele só faltou trazer a hermenêutica para nossa conversa. Mas eu acho que é por aí mesmo, né? Assim, a dificuldade do perdão eu acho que é no pós. Na hora você tranquilo, beleza, tá tudo bem. Mas na sequência, quando você
tem a oportunidade de vomitar aquilo de novo, que eu acho que é o maior problema. O problema para você, principalmente, muito mais do que para o outro. O outro já passou daquele ponto, mas o pior é quando ela te bate e você volta a falar no assunto e falar ainda com rancor, que eu acho que essa que é a grande dificuldade do perdão, é o não esquecimento, mas não é pelo não esquecimento do que aconteceu, mas é dele ter ficado duro ainda dentro de você. Isso incomoda. Mas eu tenho uma sensação estranha comigo, porque eu acho que quem está por perto, eu tenho facilidade. Eu não tenho rancor, não tenho... Mas no trabalho eu tenho, cara. Eu não gosto de nego do mal, né? Eu sou meio caretão. E, cara, não tem como. O cara volta e eu tenho sempre que dar uma espetada. Não, mas esse aí eu já sei como é que ele funciona. Esses eu não consigo perdoar, né? Eu estou hoje uma semana exatamente falando de algumas figuras dessas, né? Porque eu me candidatei ao conselho lá do COB, para o mês que vem tem a eleição. E aí os eleitores são algumas das figuras conhecidas aí no mercado e tem umas que não valem 3 centavos. Cara, e eu não consigo esquecer, não tem como. Então, assim, eu acho que eu tenho muito mais para fora. Para dentro eu aceito bem, administro bem a casa, mas a casa que eu digo, os próximos, né? Mas para fora é difícil de esquecer. Eu tenho um problema porque eu sou canceriano. E o canceriano me esquece, né? É engraçado. Eu sei que de vez em quando me parece uma bola de chumbo que eu vou carregando das coisas do passado. E eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande ou uma impossibilidade de perdoar calote. Então, quando você trabalha... Com o meu, né? Tá parecido com o meu, né? Isso me tira do sério, porque para mim, um dos valores assim sagrados que meu pai passou para mim é a questão do trabalho. O trabalho para mim é uma coisa muito sagrada. E quando você não é remunerado por um trabalho, principalmente quando você não estabeleceu um contrato, porque deu mole ou porque havia uma relação de amizade tamanha que você ficou até constrangido de colocar no papel uma relação contratual, e aí tu toma um calote. Isso, eu vou lhe falar, eu tomei um calote há 2 anos, que eu fico assistindo The Blacklist, a série do Netflix, e fico ali inspirado ali no Raymond Reddington para saber como lá na frente, com muita estratégia e veneno, eu vou tirar. Então eu tenho esse mal, eu não consigo esquecer não. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que é pergunta mesmo. Talvez o Zimbrão seja o cara aí para responder, que o Zimbrão é o mais estudioso da gente, de nós aqui. É isso aí. Ele não vai perdoar perdão, isso. Hein? Talvez sobre o perdão. Não, desculpar é igual a perdoar? Ou desculpar é mais leve? E aí tem que ir na etimologia. Eu não fiz esse dever. Não, mas é uma boa pergunta. Me parece uma coisa mais leve, né? Desculpar, me parece, assim, o desculpar é mais do dia a dia, né? Você esbarra numa pessoa, você pede desculpa e tal, Eu peço perdão, engraçado. Perdoa aí. Eu também, muitas vezes. Talvez muitas vezes. Eu acho que desculpa é porque você teve culpa. É um negócio eu não sei, tenho dúvida de qual que é mais pesado. Se eu conheço o nosso amigo Donald ali, ele está procurando alguma coisa no dicionário ali, ó, que ele ficou quieto e com o olhar para baixo. Sim. Olha, achou. Você está absolutamente correto. Eu estava no texto de Marta Medeiros, e ali ela falou o seguinte: parei de usar este verbo, perdoar, desde que, poucos anos atrás, tive a oportunidade de conversar com Nelson Motta. 2 pontos. Fiquei encantada com a doçura, a leveza, a jovialidade daquele guri na véspera de completar 70 anos. Qual é o segredo? Perguntei. Não guardo rancor. Então é isso, não guardar rancor é o mesmo que perdoar, só que sem a pompa. É a definição dela no texto que nos inspira neste episódio. Boa. Aparentemente, eu concordo que perdão é algo mais profundo e desculpa é algo mais, né, do dia a dia e tal, enfim. Me parece leve, isso. Né? Me parece isso. Mas uma questão aqui que eu achei legal... Desculpa, comandante. Não, vai lá, Zimbro. Não, eu vou pontuar uma coisa que o Marcão falou que eu achei interessante. Termina o teu raciocínio. Já é outra coisa. O que eu ia falar é que a gente está chegando a um denominador comum aqui de que o perdoar
e que talvez seja um caminho um pouco errado, que o perdoar é esquecer, né? E eu tenho esse defeito, talvez, não sei se é defeito ou qualidade de verdade, que eu esqueço. Eu esqueço. Eu acho que eu sou um pouco como o Nelson Motta aí, porque as coisas não ficam guardadas dentro de mim e eu acabo perdoando meio que por osmose, porque eu esqueci aquilo. Então, de repente, eu encontro o cara daqui a um ano, eu perdoei porque eu não lembrei mais de que ele me sacaneou, de que alguma coisa ruim. Isso é uma qualidade, com certeza. Isso aí é uma habilidade que você tem. Por que você não vai carregar aquele saco que eu e o Donald estamos carregando aqui para quando encontrar o cara, largar o braço? Talvez nesse aspecto assim de ter uma maior leveza e tal, seja, né? Mas eu acho que o perdão verdadeiro, não esse meu aí que eu esqueço e acabo absolvendo o cara, mas eu acho que o perdão verdadeiro é um perdão de que você faz uma reflexão, de que você introspecta aquilo que aconteceu, né? Bota ali os prós e os contras, vê se aquilo realmente foi uma coisa de mau caratismo, se você também agiu corretamente ou reagiu corretamente diante da situação e tal. Aí você faz aquela equação, sai um resultado da equação e aí você diz, não, isso daí é possível de se perdoar, não é tão grave assim, porque eu acredito que existam coisas imperdoáveis, né? Sim. E isso não é tão grave assim e eu vou perdoar. Então, aquilo é objeto de um trabalho interno, né? Agora, o fato de esquecer, que é o que acontece comigo, é um pouco vagabundo, um pouco... Né, mas é uma vagabundagem ótima, porque soluciona um problema. Eu adoraria ter essa memória fraca para aqueles que me detratam. Eu adoraria, me dá receita. Que é quase menosprezar esse menor, né? Te traz leveza para a vida, mas aquela frase uma das minhas fontes, né, de pesquisa do tema, de que perdoar uma vez a culpa é do outro e perdoar 2 vezes a culpa é tua, você vai cheio de culpa, porque você vai perdoar várias vezes, você vai ter esquecido. Então também tem esse outro aspecto, né? Dos aproveitadores, né? De repente, os aproveitadores se beneficiarem com isso, né? Assim, é verdade. Tem esse fato também. Mas aí também, assim, eu esqueço, perdoo, desculpo, seja lá o que for, mas também aí eu sou um pouco como o Marcão, eu também não vou me relacionar mais com aquele camarada, né? Se o cara... Então não esqueceu tanto. Não, esqueceu por orgulho, né? Não, assim, profissionalmente até... Pessoalmente nem se fala, mas até profissionalmente aí não há uma... Porque aí você cai você vira o bobo, né? Como está dizendo o Zimbrão, né? Aí você vai ser sacaneado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí também aí não dá, né? Mas eu aí me afasto. Eu queria aproveitar e te pedir emprestado de novo daquele dinheiro, depois que você me emprestar, se quiser. Eu achei que você ia me pedir perdão. Você esqueceu. Não, ele simplesmente aí você esquece. Esquece. Dá um calote, né? Mas eu gostei do que o Marcão falou. Vai lá, Zimbrão. Não, o Marcão falou uma coisa que é uma característica, e eu acho que tem a ver com o nosso próximo tema, nosso próximo podcast, que é a questão da sorte ou treino. O que você falou é uma característica de alta performance, de atleta, de quem se empenha muito para dar certo. E aí você não aceita pessoas medíocres convivendo com você, principalmente no ambiente profissional. E isso é uma característica de todos nós aqui temos, apesar de nem todo mundo ser atleta, mas todo mundo aqui se empenhou muito para ser bem-sucedido na sua profissão e para fazer da melhor maneira possível. Então é difícil quando você tem alguém do teu lado que não faz o mesmo empenho. Eu tenho essa dificuldade também, eu sou muito exigente com os meus estagiários, com os professores em academia, enfim, com as pessoas que eu me relaciono, porque eu tenho uma trajetória e aí acabo achando que o cara tinha que ter feito também, sabe, se esforçado mais. Então isso é uma característica que é difícil mesmo. Às vezes a gente tem que trabalhar essa empatia, ver que as pessoas viveram em momentos diferentes, né, e tal, mas eu entendo perfeitamente o que você falou, Marcão. É uma característica de atleta, cara, isso aí é fato. E essa relação, agora você falou em estagiário, eu lembrei das diferenças de gerações. Nós temos algumas aqui no nosso grupo, mas hoje nas empresas a gente tem várias, né? Assim,
Eu brinco lá que eu tenho um TikToker de 15 anos e eu de 57, e nisso todas as camadas. E cada um trata isso de um jeito, né? Do perdão ou da desculpa. Os mais novos, então, que desprezam a hierarquia, né? E gostam da holocracia e querem tudo na horizontal, eles não têm o menor problema de passar adiante e cagar pro que aconteceu, esquece e rola mesmo. Acho que eles têm essa facilidade, têm essa leveza que nós fomos criados naquela nossa hierarquia, meio que não aceitamos. Vocês estavam falando dessa questão da exigência, eu acho bacana falar sobre isso, porque eu sou muito perfeccionista. Não, nunca fui... impressão sua. E assim como alguns de vocês, eu também sou muito competitivo, embora nunca tenha tido uma experiência de atleta profissional. Mas é engraçado que, pelo meu temperamento, eu consigo exigir o máximo da minha equipe, o máximo com doçura, entendeu? É uma coisa que eu fui desenvolvendo. Então é o seguinte, quem trabalha comigo sabe, meu Deus, vou trabalhar com o Vinícius, eu adoro trabalhar com ele, mas eu sempre vou puxar o máximo da minha equipe, sem nunca sair do sério, nunca. Tornando essa busca pela excelência sempre um prazer. É uma coisa, se eu tenho essa dificuldade, esse defeito grave do não esquecimento, ou mais, do rancor, eu tenho pelo menos essa coisa de saber conduzir a minha busca pela eficiência coletiva com uma certa candura, eu diria. Mas como é que você consegue isso? Depois, se tiver o endereço do curso, né, onde é que você vai dar, eu gostaria de me inscrever. É o seguinte, eu estou lançando o curso online, Lidere a sua equipe com doçura, com Vinícius. Com doçura. Eu acho que eu vou ser reprovado nessa prova. Não, mas é o seguinte, me desculpa. Eu acho que a velocidade... Não, você lidera muitas equipes. Você sempre deixa uma marca muito bacana. Muito bacana. Mas não é com essa doçura toda que você está falando aí, não. Eu nunca fui liderado por você, mas o teu temperamento não é um temperamento de confrontamento. Mas eu acho que eu respondo muito rápido. Porque para você ter doçura, você tem que fazer o que o Zimbrão faz, né? Tem que dar aquela respirada. A minha respiração é a respiração do... O meu negócio de jogo só tinha 9 metros, né? Você tem que ir e voltar muito rápido, eu não corria nunca maratona. Eu acho que eu tenho esse negócio. Você falou, eu rebato, e se rebater, volta, e isso acaba cortando, acaba sendo um pouquinho duro, né? Porque não tem parar para pensar, que eu acho que você faz, quem consegue, como o Zimbrão, respirar, né? Mas isso é novo, tá? Isso é recente para mim, tá, Marcão? Eu sempre fui muito reativo, sabe? Legal. Muito reativo. Conseguiu fazer essa entendeu? mudança. Foi um trabalho de transformação que está sendo ainda. Eu sempre fui muito reativo e sempre tive muita necessidade, principalmente na liderança. E quando eu comecei a ser líder muito cedo, eu fui coordenador de uma academia com 25 anos. Né? Então, assim, era recém-formado. Então, tem a figura egóica também, a gente já falou sobre esse tema, né? Mas a coisa é do ego. Um garoto, para liderar pessoas quase da mesma idade, pessoas com 5 anos a menos, 3 anos a menos, né? Então, muitas das vezes eu atropelava muito e de uma postura meio que do embate reativo e querendo, né? Muitas vezes assim até de uma forma autoritária. E isso foi um processo de desconstrução, de porrada mesmo na cabeça. E assim, essa postura minha mais observadora é uma coisa mais recente. Eu acho que é um amadurecimento, até aí vem a meditação. Né? Ainda bem que você não é de escorpião, tem salvação, graças a Deus que não é, né? Não, eu achei legal, muito legal essa observação do Zimbrão, que ele está dizendo o seguinte, pode ser treinado, né? Pode ser treinado. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para o comandante, vamos passar a bola para ele. Tem muita gente que não te perdoou, a mão contrária agora, né? Porque a gente faz cagada também, né? Eita, os comandados ouvindo o podcast. Ai, meu Deus. Pois é, isso daí, eu estava pensando exatamente nisso, Marcão. A gente está falando aqui só da gente perdoar, da gente perdoar. Mas esse o estilo que você mesmo reconheceu de trabalhar, e o estilo que o Zimbrão falou que já teve, que está tentando amenizar, é um estilo também que traz muito rancor às pessoas. Total. E o que é pior, muitas vezes você não acha que aquilo deveria gerar rancor. Às vezes você
deu uma resposta, fez alguma coisa com a pessoa e aquilo ali passou desapercebido por você. E aí você sente que aquilo machucou, mas você só vai sentir aquilo depois, às vezes porque a pessoa mudou o comportamento com você, está te tratando de uma forma diferente. Isso já aconteceu comigo, inclusive profissionalmente. Determinados, sei lá, um tenente lá, e às vezes no calor ali da batalha, do negócio, você pode ter sido mais ríspido. Eu também, os meus comandados vão ouvir aí, não sei se eles vão concordar, mas eu não me considero de um estilo autoritário e tal. E aí, mas às vezes acontece. E aí no dia seguinte tu vai almoçar lá na Praça d'Armas com o cara, e o cara tá meio... Você brinca com ele, ele não tá de cara amarrado e tal, não sei o quê. Aí eu chamo. Aí normalmente quando isso acontece, eu chamo, vem cá, meu amigo, o que está acontecendo aí? Está acontecendo alguma coisa em casa? Né? Porque às vezes é um problema pessoal do cara. E aí, muito com jeitinho ali, o cara diz, não, poxa, que o senhor aquele dia lá, no passadiço, pô, aquilo lá aconteceu, eu fiquei triste. Às vezes você fala uma coisa na frente de outras pessoas e aquilo ali constrange de alguma forma o camarada, né? Tem aquela coisa da liderança que você tem que elogiar em público e chamar a atenção em particular, mas nem sempre isso é possível, ainda mais em um navio pequeno. Então você, às vezes, dá um esporro, falando aqui claramente, dá um esporro no cara, num tenente na frente dos sargentos dele, que são da divisão dele. Ele é chefe daqueles sargentos e você deu um esporro. Isso é péssimo. Isso é um pênalti horrível para o comandante, né? Isso pode gerar um rancor no cara, né? Total. Eu acho que eu tenho uma coisa que muitas vezes pode... Eu considerava qualidade e muita gente considera defeito. Eu sou super sincero. Se você me perguntar, eu vou responder. E vou responder o que eu estou pensando. E muitas vezes isso aí, eu devo ter uma fila de não perdões aí no currículo, porque o cara perguntou, vai ouvir. E às vezes nem vai perguntar, né? Você vai falar, né? Vou falar, muitas vezes eu vou falar sem perguntar, exatamente. É por aí. Eu acho, mas isso é cultural, né? E o pior de tudo é que é o super sincero achando que vai ajudar, né? Você faz uma crítica construtiva achando que vai ajudar e... Mas, ô Marcão, você é um cara do mundo, né? Você já morou fora, apesar de que a Itália também é latina, assim como nós. Mas o anglo-saxão, por exemplo, e você estudou lá nos Estados Unidos, o anglo-saxão é muito mais direto nesse sentido. E o rancor também é muito menor. Né? Rápido, o latino tem muito mais emoção, muito mais coração, fica chateado. Esse negócio de chateado, por exemplo, vocês que falam inglês aí, acho que não tem essa palavra. Né? Tem o chateado, assim, tem o boring, que é o cara que dá meio... mas é diferente. Aquele cara que fica magoadinho, o hard feeling, né? Talvez fosse o hard feeling, né? Mas o cara que fica magoado, chateado, não sei o quê, na Alemanha, nos Estados Unidos, tal, isso não existe. Mas no Brasil existe, a gente tem que tomar cuidado, né? É isso. Podemos falar da etimologia da palavra chateado, que vem deste bichinho que antes era muito comum e que deixava as pessoas chateadas. E a pessoa chateada com o chato na região da genitália ficava realmente intragável. Então, nos valendo da etimologia da palavra, o chateado é mundial. Só que o chateado, do ponto de vista emocional, talvez seja muito mais linkado à passionalidade do latino mesmo. Não sabia dessa, hein? Dônula também é cultura, hein? Chato na região genital. Eu não pesquisei. Esta foi realmente de bate-pronto. E estamos agora aguardando a lista de não perdões de Zimbrão e Dônula, né? Temos ou não? Zimbrão, deixa eu falar que essa está quente para mim aqui. E para falar da lista de não perdões, eu tenho que ser muito elegante, até porque eu estou falando de outras pessoas. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria brincado com sentimentos alheios. Eu acho que esse foi o grande mal que eu fiz nessa passagem pela Terra. Sempre muito brincalhão, sempre muito sedutor com as palavras, e por conta disso eu sabia muito bem onde eu queria chegar e eu brinquei com sentimentos que eu não devia brincar. E, claro, sendo elegante e respeitoso com o meu presente e com o meu passado,
eu tenho que reconhecer que eu tenho um baú de não perdões, assim, na próxima encarnação eu vou pagar alguma coisa. Eu não teria feito isso, porque eu acho que é muito menos danoso você ser um sincericista, né, ou cometer o sincericídio do Marcão a uma mesa e acabou, do que a coisa até muito malévola da manipulação sentimental, da criação de expectativa, do domínio de coração. Então eu tenho um passado de não perdões aí. Pô, mas olha só que legal, se essa turma estiver ouvindo, queria de contar para vocês que ele está sem dizer, está pedindo perdão a vocês. Reconsiderem esses posicionamentos do nosso amigo Vinícius Donola. Zimbrão, conta a tua lista agora. Não, eu achei legal. Agora o Donola falou. Não, eu tô assim, o que é a maturidade, né? Eu estava lendo um livro do Dom Miguel Ruiz, que é da filosofia tolteca. Nunca tinha ouvido falar, tolteca, uma filosofia mexicana e tal. E ele fala sobre 4 compromissos. E o primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra, né? E aí outros não julgue, enfim, vai por esse caminho, mas esse de ser impecável com a sua palavra é no sentido da gente ter cuidado com o que a gente fala, tá? E aí eu lembrei do que você falou e de como eu já agi. Eu lembro bem um fato, vou tentar ser breve, eu coordenando um professor de spinning, num treinamento de spinning e tal, o professor estava em treinamento, tinha uma aula muito legal, músicas maravilhosas, uma aula técnica perfeita, e eu, na minha figura de coordenador, me achando, ele me pediu um feedback. Eu tinha feito a aula dele, pedalado, ele me pediu um feedback. Aí eu, querendo ser né, o líder e tal, e estimular o cara, eu virei para ele e falei: você pode muito melhor que isso. Só falei isso. Para mim, eu estava dando uma motivação para ele, porque o cara já era impecável, o cara já estava bom. Eu falei: vou botar essa porque o cara vai ficar perfeito. Cara, o tempo passou, esse cara sumiu, tive contato, enfim, não continuou. Eu tive um câncer, né? Depois desse câncer ele veio, eu encontrei com ele, poxa, você está bem e tal, veio falar comigo. Falei: pô, a gente se afastou um pouco, a gente teve, né, uns problemas e tal, mas ele citou uma coisa assim, meio que tinha uma coisa truncada entre a gente. Aí eu, pô, como assim? Olha como que a gente às vezes não se toca. E aí esse exemplo do Marcão. Eu simplesmente frustrei a carreira do cara no spinning. Com uma frase. Ele parou de dar aula de spinning, ele não foi mais adiante ali. Por quê? Eu não fui impecável com a minha palavra, eu não fui empático. De repente, a maneira como eu falei serviria para mim. Alta performance, não sei o que, tal. Mas para aquele cara, ele precisava do acolhimento naquele momento. Ele precisava tua aula é muito boa, as músicas são maneiras, acho que se a gente melhorar isso aqui, tal. Então não falar isso naquele momento, em outro momento eu fazer essa correção. Só que eu não tive essa maturidade. Então, assim, e aí hoje em dia eu tento, é óbvio que a gente não vai conseguir em todo momento, também, senão a gente vive igual um louco, né, pensando em tudo que a gente vai falar. Mas eu tento hoje em dia ser mais impecável com a minha palavra, sabendo que essa palavra pode transformar a vida de alguém, né? Principalmente pessoas mais jovens, né, que seguem a gente e tal. Então acho que o meu perdão é esse, a gente pôr isso em prática. É legal isso que o Zimbrão falou, vou aí puxar para o Marcão. Marcão, o atleta tem muito técnico, por exemplo, e no vôlei, especificamente, porque é um esporte muito popular, e o técnico fica ao lado ali dos jogadores, né? E gritando, diferente do cara do futebol, que eu já vi gente falar que no futebol, aquele técnico fica gritando à beira do campo e tal, o cara não escuta, né? O estádio cheio, gritando e tal. O cara faz ali porque ele tem que fazer, porque ele está ali na emoção e tal, mas o lateral direito lá não está nem... não ouve mesmo. Mas o vôlei o cara ouve. E a gente fica muito vendo o técnico do vôlei, não sei se por causa da câmera e tal. Então, eu não vou citar nomes, tem um muito conhecido aqui no Brasil, né? Não vou falar do Bernardinho de jeito nenhum, porque é amigo. Vamos ser elegantes. Como ele é meu sócio, eu vou passar a resposta pro dono lá. Ou a gente chama ele para o bate-papo com a gente. Boa. Será que ele aceita, Marcão? Olha aí. Mole. Mas tinha um técnico russo, de uma equipe feminina da Rússia, isso. Né? Isso. Que eu não vou lembrar o nome do cara, mas o cara dava cada bronca, e eu me lembro que as atletas... Não. Ele dava tapa na cara.
Tapa. As mulheres choravam, tinha umas jogadoras que choravam, né? Quando vinha aquele treino, aquele tempo ali para... Ele dava um negócio que você assistindo na televisão, você ficava nervoso com o esporro dos caras, né? E aí tinha uma garota que chorava e tal. Se aquele time ali da Rússia pegasse... Tudo bem que a Rússia é muito mais frio que a gente, mas ficasse rancoroso com o técnico e tal, aquele time ia desabar. E era um time vitorioso, né? Então, eu acho que o atleta de ponta tem que pensar, tem que pesar isso aí também, né? Isso vale também para o seu amigo e sócio também, né? Mas você deu um gancho aí, cara, que é muito, muito interessante e que é uma frase que ele mesmo, Bernardinho, já que falamos no cara, vamos falar, ele usa. Ele, quando jovem, teve um treinador no Fluminense que fez metade da seleção brasileira da nossa geração. Fez Bernard, Fernandão, Badá, Bernardinho e lista. Chamava Bené. E o Bernardinho, toda a família jogou. Os quatro, eles são 4 irmãos, os 4 jogavam. O mais velho era o melhor jogador e jogava junto com o Bernardinho e eles brigavam todo o treino. E o Bené dizia, Bernardinho, vai pro chuveiro, Rodrigo continua aqui. Hoje ele toca o delírio tropical. Rodrigo continua aqui treinando. 1, 2, 3. Toda vez que brigava, o Bernardinho vai pro chuveiro. Aí, porra, o Bernardo vai, vira treinador da seleção brasileira. Um dia chama o Bernardo e diz, Bernardo, explica que porra é essa, cara. O que você fazia aquilo? O meu irmão é que enchia o saco. Meu irmão, e você mandava sempre eu pro chuveiro. Falou, cara, eu mandava porque eu sabia que você ia voltar. Se eu mandasse teu irmão pro chuveiro, ele nunca mais ia aparecer na quadra. Ou seja, a escola russa, e aí foi escola russa, foi escola polonesa, falando no vôlei, né? E a escola chinesa também, e não é só no vôlei, ginástica artística, etc. É essa escola. O cara chega, nós contratamos alguns russos, né, para a Olimpíada, eu na ginástica artística só tinha russo. E ele chega, olha lá as 20, bota para treinar uma vez, 2, 3, na 4ª vez ele fala, eu só vou treinar aquelas 3 ali. As outras 27 você dá para alguém, bota para o meu auxiliar, não sei o quê. E aí aquelas 3 ali, elas choram todo o treino. Mas elas sabem que ela está chorando e ele está cuidando, porque ele sabe que elas podem chegar além do choro. Aí o Zimbrão, que é de longa duração, pode complementar para a gente aqui. É aquele negócio que ele diz assim, quando chegar na dor, o normal para. O fora de série chegou na dor, ele sabe que tem um negócio depois, que aí a dor passa e é onde ele alcança uma medalha olímpica, um recorde e assim por diante. É por isso que a escola russa está descobrindo a vacina ser a fase 3. Tapa na cara do pesquisador. Eu não sei o que eles fazem. Os voluntários tomam tapa na cara, ó. Fica bom. Se não ficar bom. Mas e aí é isso. Eu tenho um relato... Mas o cara perdoa, só concluindo, né? Eu entendo que o cara perdoa porque ele acha que aquilo é bom para ele. Ele tá me dando essa bronca, ele está me dando tapa na cara, ele está fazendo eu chorar, porque ele entende que depois que eu chorar eu vou ficar o melhor. É isso aí. Uma vez eu recebi um SMS do Laerte Rimoli, que era meu chefe na Globo aqui do Rio, hoje meu amigo, né? E ele tocou num ponto muito delicado, falou, a sua atitude foi amadora. Eu entrei na sala dele, a chefe de redação estava lá, o chefe de reportagem, eu falei, você nunca mais vai ter a oportunidade de falar que eu sou... Não, agora eu vou falar, você não vai falar nada, você nunca mais... Então, eu tenho esse temperamento. Coloquei minha carreira em risco, meu emprego em risco, porque eu acho que eu não tenho temperamento para ficar quieto. Por exemplo, se eu tenho um chefe como o Bernardinho, né, e com toda a admiração que eu tenho a esse gênio, eu não sei se eu iria conseguir chegar a um ponto de falar, agora para. Porque se você passar, a gente vai quebrar o pau na quadra. Eu não sei se eu conseguiria ter esse estado de espírito para entender que ele está fazendo isso por mim e pelo coletivo. Ia chegar um momento que ia falar, para, chegou o teu limite. Você aguenta, Marcão? Ou você aguentava ou nunca teve ninguém? No time coletivo, isso não tem como. Se você não aguentar, você sai fora. E pouca gente sai fora. O cara eu acho que já começa nesse ritmo. Eu operei o joelho com 16 anos, eu treinava igual um maluco, em Porto Alegre. Então, assim, você sabe que você é forçado, por que eu vou saltar de novo? Eu vou saltar de novo. Eles não falam, mas você sabe que você está saltando de novo, porque eles sabem que você pode render mais do que os outros.
Não é fácil e muita gente escapa assim por causa disso. Mas no esporte coletivo, se você não tiver essa resiliência, vai nadar sozinho na piscina. Eu perdoei o Laerte, tá? É meu amigo, tá? Até que o assunto é perdão. Boa. Muito bom. Agora, o Marcão, também tem o outro aspecto, que a gente também vê nessas equipes de muita disciplina, de muito esforço físico, de muita dor e tal, pode ter casos até de suicídio e tudo mais, né? Então, não, também, muito. Essa escola russa, chinesa, né? Que dizem, né? Não sei se é verdade, mas teve, acho que foi na própria Olimpíada de Pequim, que tinha uma equipe de natação da China. O alto rendimento tem isso, né, cara? Você está buscando o auge e não é só no esporte, para qualquer profissão. No balé, né? Eu tenho visto hoje no balé, eu tenho visto hoje nos influencers, né? Nessa molecada que disparou. Cara, a depressão é o maior mal hoje, um dos maiores, né? Eu estou aqui com a camisa do Alzheimer, porque para os velhinhos o problema vai estar aqui, mas para a molecada nova hoje, o mal deles é a depressão, é um atrás do outro. Mas por quê? Cara, porque você fica no alto e baixo, se comparando com os outros, né? A comparação hoje é aquela... Eu não me perdoo porque o cara tem tantos seguidores, olha que loucura, né? Ou tantos likes, ou e aí porque ele tem já uma casa e eu não tenho, é uma doideira total em função desse, não vou dizer que é fake, mas é aquele negócio que você só bota quando você tá bonitinho, né? Ninguém aparece lá, pô, sem camisa, com a banha do lado, você vai todo, quando você estiver lá, você tá de terninho, a gravata bonita, né? E isso parece que você está sempre bonito, que é a maior mentira do mundo, né? É uma eterna competição, né? É o que a gente está falando do esporte. O esporte é competição, mas e hoje a vida ficou 24 horas de competição. Então a doença da depressão é exatamente você querer se comparar com os outros e como o outro está sempre bonitão, você acha, pô, eu não mereço. É quase por aí. Muito bem. Isto posto, senhores, podemos anunciar via Zimbrão o tema do nosso próximo podcast e a participação, sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Vai, Zimbrão. De receber o Luiz Roberto, narrador da TV Globo. Eu sou, né, todos aqui conhecem o Luiz Roberto, né? Eu acho que só o Marcão não, né, pessoalmente. Mas eu não, conheço bem. Comandante. O Marcão não. Eu não. O Marcão já até trabalhou com ele. Marcão trabalhou com ele na TV. Vinícius também trabalhou na TV. Eu já tive com ele algumas vezes, mas cruzando aqui na Lagoa, porque ele anda bastante aqui na Lagoa. Aí eu cruzo com ele aqui. É esse cara espetacular, acessível, ele vai compor a nossa mesa aqui e a gente vai falar sobre treino ou sorte, né? Como é que é? Sorte ou treino, né? O tema vai ser esse. Sorte ou treino. E aí a gente vai falar sobre esse tema, vai ser bem legal. Será que ele teve sorte de chegar na TV Globo e ser uma das estrelas? Acho ruim de ter sido sorte. Exatamente. Vamos ouvir dele, né? Vamos ouvir isso dele. Então, sorte ou treino com o nosso grande amigo, essa figura maravilhosa, encantadora, inteligentíssima do Luiz Roberto, para celebrar o nosso 10º episódio dos Quatrícios, e assim vai chegando ao fim o 9º episódio da reunião desses 4 Vinícius. Valeu, Dani Di, do Estúdio Rastro, nosso parceiro na produção de conteúdo. Aquele abraço virtual, por enquanto virtual. Obrigado, Patrícios, e obrigado a você que nos ouviu ou nos assistiu mais uma vez. Só você perdoa a minha, o Dani, porque o nosso abraço foi pessoal, não foi virtual essa semana. Beijo. Olha, nos perdoem. Quero ver o comandante esquecer agora. Quero ver o comandante esquecer. Ele guardou isso, estava guardadinho, comandante. Olha que maldade. Imperdoável, Olímpico. Imperdoável. E se você quiser nos seguir, nós já estamos nas redes sociais, somos @Quatrícios no Instagram. E até o nosso próximo episódio.